Bem-vindos ao canal Futebol Arte, um canal que a gente vai falar sobre futebol atual e do passado. Vamos falar sobre futebol brasileiro, especialmente o São Paulo Futebol Clube, seleção brasileira, Champions League, um pouco também sobre futebol virtual, porque eu jogo num time de EA FC, o antigo FIFA, né? E nós vamos trazer de vez em quando gols e lances bonitos do futebol virtual. E para apresentar o canal, eu acho que seria interessante brevemente contar para vocês como eu me tornei torcedor do São Paulo. Eu tenho uma lembrança e a memória pode ser um pouco afetiva, assim, pode ter elementos que não sejam totalmente precisos, mas eu me lembro quando eu era criança, assistindo um jogo do São Paulo contra o Vasco, né, se não me engano era contra o Vasco, em que o primeiro tempo o Vasco faz diversas faltas e o juiz não apresenta cartões amarelos, né? Aí foram perguntar para o Tele Santana se ele faria o mesmo, se ele iria pedir para o time dele parar o Vasco na falta. O Vasco estava ganhando o jogo por 1-0 no primeiro tempo. E Tele, na minha memória, que é de criança, que eu posso ter misturado as coisas aí, eu me lembro de Tele ter dito algo como eu prefiro perder jogando como nós do que ganhar jogando como eles. E no segundo tempo, o São Paulo vira o jogo, né? Aquele time extraordinário que tinha Raí, Miller, Palhinha e tantos outros grandes craques. E eu passei a acompanhar futebol em parte porque eu acompanhava pela televisão, porque meu pai quase foi jogador de futebol profissional e acabou não me levando muito para estádio, né? Não me levando muito para esse ambiente, não me incutiu em mim a coisa de torcer para um time de futebol. E aí foi pela televisão que eu vi o grande Tele Santana, digamos assim, me inspirar por uma dimensão ética a passar a torcer para o São Paulo Futebol Clube. Mas aqui no canal Futebol Arte, nós não vamos apenas abordar o São Paulo, vamos abordar também a seleção brasileira, grandes competições europeias, grandes competições como Champions League, e vamos falar do futebol em geral, sempre tendo como objetivo ressaltar a importância de ver o futebol não só como um esporte, mas como uma forma de arte, né? O grande futebol brasileiro é aquele que trata bem a bola, né? Que não a maltrata, como a seleção de 1958, como a seleção de 1962, a seleção de 70, grandes seleções brasileiras, assim como o São Paulo de grandes times e grandes times da história do futebol brasileiro, porque aqui nós temos respeito e admiração pelo futebol bem praticado, seja pelo time que for. Eu sou André Teixeira Jacobina e bem-vindos ao Futebol Arte.